Mais uma vez chegamos para cultuar ao nosso Deus, servir ao nosso Deus, cultuando, adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Começando um novo ano, páginas em brancos estão diante de nós, para que sejam escritos agora ações, palavras, pensamentos, algo novo. Não existe coisa mais tremenda do que as oportunidades que Deus nos dá. E essas oportunidades que Deus nos dá está refletindo em cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. O Senhor nos dá páginas em brancos para que possam ser escritas e que possam ser escritas da melhor maneira possível. Para começar o nosso culto, eu quero olhar para aquilo que está em 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 16, quando Eliseu diz a Geazi: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Ao dar o pontapé para 2022, não tenha medo, porque mais são os que estão ao nosso lado, comigo e com você, do que os que estão contra. O anjo do Senhor se acampa a nosso redor e nos livra em nome do Senhor Jesus. Com isso, vamos orar e falar com o Senhor nosso Deus. Pai, é diante do Senhor que nós chegamos. Que, ó Deus, nesse primeiro domingo de 2022, o Senhor venha falar ao nosso coração. Eu quero, ó Deus, ouvir a Tua voz, entender, ó Deus, os Teus planos. Quero, Senhor, em nome de Jesus, sentir o Teu favor. Dirige, ó Deus, o nosso pensamento, nossas palavras, tudo possa ser direcionado para o Senhor. Espírito Santo, vem sobre a nossa vida, nossa casa, que o meditar do nosso coração possa estar somente no Senhor, nesta hora única e especial que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quero pedir a você para inscrever-se no nosso canal, dar um joinha para a divulgação aumentar e, além disso, olha, ser um missionário pós-moderno, enviando esta mensagem, este culto, para mais 3 ou 5 pessoas. Tenho ouvido boas histórias, pessoas do outro lado do mundo recebendo a mensagem em português, pessoas da nossa nacionalidade que estão vivendo em outro país, e não existe coisa melhor do que ouvir a palavra de Deus na nossa língua materna. E você pode ser um daqueles que envia, divida com mais 3 ou 5 pessoas, compartilhe para que esta palavra chegue a mais pessoas em nome do Senhor Jesus. 2022 está diante de nós. Como eu e você podemos ser abençoados, ter sucesso naquilo que nós vamos fazer? Como podemos ter a certeza que Deus vai estar com a sua mão por trás de nós, nos levando de uma maneira poderosa, cheia da direção do Senhor, cheio da bênção do alto sobre a nossa vida? Para isso, a palavra separada hoje, a qual Deus colocou no coração, está no 2º livro de Reis, capítulo de número 6,
do verso de número 8 até o verso de número 23. Quero contar com a sua compreensão, você pegando uma Bíblia, ou mesmo no seu celular, ouvindo a leitura. Tenha paciência, não tenha pressa, não adianta. Ouça toda a leitura, marque na sua Bíblia, talvez alguns pontos que esta leitura trará ao seu coração, para que em 2022, aquilo que está aqui possa direcionar a minha vida, sua vida, para a bênção em nome de Jesus. Capítulo 6, verso de número 8, do segundo livro de Reis, que diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e que tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubra onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. E então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. E então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. E quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram, eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? E ele respondeu: não os mate,
você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordene que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. E então o rei ofereceu-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Vamos orar. Senhor, estamos diante desta palavra especial do Senhor. O Senhor usou, ó Deus, homens inspirados para relatar e nos deixar essa história registrada, para que possamos ver a obra poderosa do Senhor agindo na vida de homens que têm as mesmas dificuldades e problemas do que nós. Queremos aprender e aplicar esta palavra no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Fale conosco, em teu nome, amém. O rei da Síria combatia o povo de Israel e tinha muitas condições de vencer o povo de Israel. Mas todas as vezes que ele tomava uma decisão de ir para um lado ou ir para outro, ou fazer uma emboscada para o povo de Israel, Deus falava ao coração do profeta Eliseu, que dizia ao rei de Israel: não passe por ali, não vá lá, estará ali o povo da Síria. E então as emboscadas nunca davam certo. O rei procurou saber se havia algum dedo duro próximo dele. Ele queria saber se alguém estava relatando, falando, anunciando ao rei de Israel o que e quais eram as intenções do rei da Síria. E ele se volta ao seu grupo e diz: conta-me agora quem é que é o dedo duro, quem é que está falando, quem é que está dando com a língua nos dentes e avisando alguma coisa está errada. Então, nós encontramos que a resposta para o rei diz: não é ninguém, meu senhor, mas é o profeta Eliseu, esse que está em Israel. Conta para o rei tudo aquilo que você, no seu quarto de dormir, projeta, pensa, maquina. Ele conta, e então as emboscadas não dão certo. E agora o rei da Síria disse assim: eu quero saber onde é que está esse profeta. Onde é que está esse profeta, para que nós cheguemos até eles e acabamos com a raça dele, até que se descobre onde ele está. É anunciado que ele está especificamente em um lugar, e o rei da Síria vai com as suas tropas, vai com toda a sua força cercar o rei, o profeta, que estava em uma cidade. E ele cerca o seu servo Geazi, vê aquela situação toda e se desespera. E então temos aquela palavra que é do início do nosso culto: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Baseado nesse trecho da palavra de Deus,
nós podemos tirar algumas lições para que 2022, eu e você, venhamos ter sucesso naquilo que nós vamos fazer, para que possamos ser abençoados naquilo em que colocarmos as nossas mãos, para que naquilo que nós formos fazer, tivermos a bênção de Deus. Precisamos, em nome de Jesus, ter essa mesma direção que Eliseu tinha na sua vida. Em primeiro lugar, é impressionante do verso 1 até o verso de número 12, que o profeta ouvia a voz de Deus. Ele tinha ciência do que Deus estava falando. Quando o rei da Síria perguntou aos seus soldados se alguém estava contando os planos de guerra, então ele ficou sabendo que Eliseu recebia a revelação de Deus sobre tudo o que o rei da Síria estava projetando no seu quarto, em silêncio, maquinando quais seriam os passos. Quando olhamos para Amós capítulo 3, verso de número 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos para obter sucesso, bênção em 2022, que está dando pontapé para iniciar, precisamos ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Em nome do Senhor Jesus, o grande desafio é seguir a direção do Senhor, seguir a voz do Senhor, para recebermos bênçãos do Senhor, termos sucesso. Precisamos ouvir o que Deus está nos dizendo. Vá para cá, não vá para lá, vá para aquele outro caminho, faça isso. Olha, quando olhamos para Isaías capítulo 30, verso de número 21, encontramos: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O primeiro ponto importante ao iniciarmos esse ano é termos a ciência de que estamos ouvindo a voz de Deus e andando na direção que Ele quer. Davi não saía para a batalha sem antes consultar o Senhor e os profetas do Senhor. Ele ia na direção de Deus. Você tem andado na direção que Deus quer para a tua vida? Você tem feito aquilo que o Senhor quer para a tua vida? Em segundo lugar, nós, para termos sucesso, bênção na nossa vida, na nossa carreira, em 2021, 22, 23, 2021 já ficou, mas se você ouviu, eu tenho certeza que você teve sucesso. Agora, 2022, não apenas ouça, mas também, em nome de Jesus, vê aquilo que Deus mostra. Quando o rei da Síria mandou o seu exército, cercou ali Eliseu, o jovem Geazi, ao sair para a porta, ficou apavorado por ver o número de soldados cercando a casa. Agora Eliseu via os anjos de Deus acampados ao redor. Eliseu pediu
para que o Senhor abrisse os olhos de Geazi, e este viu um grande exército celestial que o protegia. Não basta simplesmente ouvir a voz do Senhor, nós precisamos ver o que Deus mostra. Geazi estava apavorado porque ele não estava vendo aquilo que Deus havia revelado ao profeta Eliseu. E ele apavorou, porque eles estavam cercados por um grande exército. Mas o profeta pede para que o Senhor abra os olhos daquele jovem cursando para ser profeta, seminarista. E quando Geazi vê com os olhos da fé o Senhor abrindo os olhos desse jovem, ele ficou impressionado. E é impressionante também que Eliseu vai mais à frente, porque primeiro Eliseu pede para o Senhor abrir os olhos de Geazi, mas com relação àquele exército que estava à volta, Eliseu ora pedindo para que o Senhor feche os olhos. É impressionante, o abre e fecha. A visão que Deus mostra para Geazi, abra os olhos. Para o exército, Senhor, fecha os olhos. É tão profundo saber que o Senhor trabalha na minha vida, na sua vida, de uma maneira muito especial, e que nós possamos aprender em 2022 a ouvir o Senhor, a ver aquilo que Deus vê, não aquilo que nós vemos, mas estar prontos e preparados para ver aquilo que Deus vê. Salmo 119, verso 37 diz: desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, diz: nós andamos por fé e não por vista. Que nós possamos, em nome de Jesus, sempre e sempre olhar com a visão de Deus. Em um determinado momento, Jesus mandou os seus discípulos, em João 4,35, dizendo assim: erguei os olhos e vede. Erguei os olhos e vede. Para ter sucesso, precisamos contemplar aquilo que Deus está nos mostrando. Primeiramente, ouvir o que Ele está dizendo. Segundo, contemplar o que Ele está nos mostrando. Pergunto a você agora, o que Deus lhe mostra para 2022? Você já parou para, com os olhos da fé, olhar o que o Senhor está preparando para você, para a sua família, para a sua casa em 2022? Com os olhos da fé, você pode ver como Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, nós encontramos
que para obtermos sucesso em 2022, baseados na palavra de Deus e nesta palavra em especial de 2 Reis, capítulo 6, é falar o que Deus nos ensina. Eliseu era um profeta de Deus e sabia que precisava falar apenas o que Deus colocasse nos seus lábios. Veja que ele então leva todo o grupo para Samaria e é colocado aquele exército no meio da cidade de Samaria. Possivelmente aquele exército que cercou agora estava cercado. Todo Israel estava pronto. O rei pergunta: devo matá-los? Primeiro, vamos de novo ao abre e fecha. Primeiro o Senhor diz a Geazi, ou a Geazi: abre os olhos. Depois o Senhor orou àquele grupo de soldados: fecha os olhos. Agora, quando eles estão no meio de Samaria, o Senhor diz: Senhor, abre os olhos deles. E agora eles viram que estavam cercados. E o rei de Israel disse: devo matá-los? Agora o Senhor usa Eliseu para dar uma palavra para o rei, dizendo: olha, você pode matar aqueles que você fizer prisioneiro, esses não. Veja que eram inimigos, e esses inimigos então agora estão cercados pelo rei de Israel. Veja que o Eliseu disse: olha, você não vai matá-los, você vai oferecer a eles um banquete. E o texto diz que eles comeram e beberam. Não era simplesmente uma alimentação, uma marmita, um marmitex. O texto nos revela que o Senhor usa Eliseu para falar ao rei de Israel, dizendo: você vai colocar a eles um banquete. Para obtermos sucesso em 2022, ouça a voz de Deus, contemple a visão que Deus dá. Terceiro lugar, olha, fale aquilo que Deus ensinar a você. Eliseu deu a palavra dizendo: ó, você não vai matá-los, você vai servi-los. Veja que é impressionante como essa história acaba, porque ela diz assim: e não houve mais investidas na terra de Israel por parte da Síria. Por quê? Porque Eliseu, orientado por Deus, dá uma palavra ao rei e este obedece, fazendo completamente diferente do que aquele grupo estava pronto para fazer. Quando olhamos para Josué, capítulo 1, verso 8, diz assim: de falar deste livro da lei, antes medita nele. Devemos sempre falar do livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o seu caminho. Quando nós falamos o que Deus nos ensina, e não tenha medo de falar, não tenha medo de ser ousado e falar o que Deus manda você falar. Não tenha medo. Pode ter certeza que a bênção
de Deus cercará a tua vida e a tua história. Em quarto e último lugar, para obtermos sucesso, sermos abençoados em 2022, fazer o que Deus manda. Primeiro, nós devemos ouvir. Segundo, ver o que Deus nos mostra, ou contemplarmos o que Deus nos mostra. Terceiro, falar o que Deus nos ensina. E em quarto, fazer o que Deus nos manda. Veja que o rei de Israel poderia aproveitar o momento e acabar com aquele exército. Mas Eliseu fez 3 coisas muito importantes e que eu quero encerrar esta mensagem justamente falando sobre essas 3 coisas. Primeira delas, nós encontramos que Eliseu utilizou do perdão e não da espada. Eliseu orientou, mandou que desse a eles um banquete, comida, e não que os matasse. Romanos capítulo de número 12, verso de número 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Eles deram um banquete, colocaram alimento no estômago, não agiram com violência, com truculência, com força. Em 2022, faça o que Deus te manda, em nome de Jesus. E o primeiro mandato foi perdoar. O segundo é não vingar. Quando olhamos para Romanos capítulo 12, verso de número 19, encontramos: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Veja que ele primeiro perdoou. Segundo, ele não vingou. Ele faz o que Deus manda fazer. Ele não se vinga. Não é porque ele estava cercado e que eles iriam matá-lo, que depois ele iria acabar com todo mundo. Não, ele não se vinga. Terceira lição especial é que ele ama os seus inimigos. Eles são tratados como não servos, não inimigos, mas com amor. Romanos 12, 20 diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Para ter sucesso em 2022, faça o que Deus manda, mesmo que não é aquilo que você gostaria. Talvez eles gostariam de se vingar, mas não o fizeram, de matar, mas não o fizeram. Antes, perdoaram, não vingaram e amaram os seus inimigos. Para ter sucesso, e o segredo do sucesso é ouvir o que Deus diz, é ver o que Deus mostra, é falar o que Deus ensina e fazer o que Deus manda. Para 2022, ouça ou venha a ouvir o que o Senhor está dizendo, ver o que o Senhor está mostrando, falar o que Deus está ensinando e faça o que Deus
está mandando em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante desta palavra nós estamos, começando 2022. Paire sobre nós a tua boa mão. Faça aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Queremos ter a visão do alto, a visão do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Vem com o teu favor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tenha certeza que você foi abençoado. Agora é o momento de adorar a Deus com aquilo que você tem. Comece o ano diferente de todos os outros. Comece o ano andando em fidelidade diante de Deus, sendo fiel com o seu dízimo, com a sua oferta. O Senhor nos dá 100% na nossa mão e espera que nós venhamos a devolver apenas 10%. Por quê? Porque Ele conta com a sua fidelidade, com a minha fidelidade. Ele é fiel. Durante 2021, Ele foi fiel. Não faltou alimento sobre a sua mesa, água sobre a sua casa, energia elétrica. Não faltou de maneira nenhuma. Saúde a você. Se você está me vendo, ouvindo, tenho a certeza que Deus abençoou você com saúde. E em nome de Jesus, seja fiel com o seu dízimo. As contas da igreja estão aí na sua tela. Você pode fazer um Pix 19 983 490033, demonstrando a sua fidelidade. Não é comigo nem com a igreja, mas com o Senhor. Também você pode adorá-lo com a sua oferta. A oferta é um gesto de adoração ao Senhor, de louvor a esse Deus, adorando por tudo aquilo que Ele é e tem feito na sua vida, na minha vida. Adore a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Senhor, o Senhor sabe das necessidades da tua igreja. Move os corações. Ó Deus, toca nos corações para que a fidelidade e a adoração venham prevalecer no ano de 2022. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Chegamos àquele momento único que é de colocar diante de Deus as nossas petições. É uma hora em que nós oramos, falamos com o nosso Deus. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Nesses dias eu tenho batido sempre na tecla na oração que educa, fortalece e cura. Você sabe qual é? A oração que educa, fortalece e cura é aquela que certa vez perguntaram a um fiel do Senhor: o que você ganha orando regularmente? Ele respondeu: geralmente não ganho nada não. Na verdade eu perco. E ele citou que perdeu orando. Perdi minha raiva, meu orgulho, minha ganância, minha inveja, minha luxúria, meu egoísmo, meu prazer de mentir, o gesto de fazer o errado, os desejos que não me favorecem mais, a impaciência, o desespero e o desânimo. E que, ao perder essas coisas, na verdade, comecei a crescer e a ganhar
muitas coisas. Nós vamos orar. Coloque-se diante do Senhor. Seja onde você estiver, dobre o seu joelho, fale com Deus, ore ao Senhor, clame a esse Deus. Vamos juntos fazer essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu clamo, Senhor, para que eu possa perder toda a inveja, o orgulho, a ganância, a raiva, a impaciência, o desespero, o desânimo. Senhor, essas coisas atrapalham eu crescer em Ti. Em nome de Jesus, tire-a da minha vida e de cada ouvinte, de cada um que está assistindo. Espírito Santo, também que possa haver unidade em 2022. Unidade em casa, na família, na empresa, nos negócios. Em nome de Jesus, entra com o Teu favor e a Tua misericórdia. Cura o que está enfermo. Em nome de Jesus, entra com a Sua mão poderosa, restaurando vidas na saúde. Aqueles que estão afastados do Senhor, que possam se voltar a Deus. Ó Espírito Santo, venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Chegou a hora de nós fecharmos o nosso culto. É uma grande alegria poder ter sempre você ouvindo a mensagem de Deus e que 2022 possa ser cheio das bênçãos do alto sobre a sua vida, em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.